E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma aula de Geografia. Na aula de hoje nós vamos para a parte 2 do nosso vídeo, das nossas videoaulas, pois nós estamos estudando sobre a industrialização e urbanização brasileira. Na aula passada, na parte 1, tem até o vídeo disponível no meu canal no YouTube, nós vimos sobre o processo de industrialização do Brasil, a parte mais histórica, como iniciou a industrialização aqui no território brasileiro, quais foram os motivos e características que levaram a esse processo de industrialização. Na aula de hoje nós vamos para a parte 2, que fala sobre a urbanização brasileira. Ok? Então, é nessa aula que nós vamos fechar esse assunto. E em caso de dúvidas, você entra em contato comigo, eu estou à disposição para auxiliá-los nesse processo de aprendizagem, ok? Seguindo aqui. Primeiro eu quero falar sobre essa urbanização consolidada. Eu coloquei esse tema aqui, de início pode parecer um pouco estranho, né? Urbanização consolidada, o que é isso, professor? Quando eu falo sobre urbanização consolidada, eu estou falando que o Brasil ele é considerado um país urbano. Mas como assim que ele é considerado um país urbano? O que isso significa? Olha só, o que isso significa? Significa que a população residente nas cidades é superior à população rural. Simples. Ou seja, a população da cidade que moram nas cidades são maiores do que a população que vive no campo. Existem países onde a população do campo é maior que nas cidades. Existe um país lá na Ásia chamado Butão, que o país, que a população, a maior parte da população vive no campo, vive na zona rural. E tem poucas cidades, e as cidades que tem são cidades pequenas. Quero continuar aqui no texto falando que a urbanização é o quê? É um fenômeno observado em todo o mundo atual. Há alguns séculos atrás, a maior parte da população vivia no campo, vivia na zona rural. Só que com o passar do tempo, essa população foi saindo do campo e foi indo para as cidades. Essa migração do campo para a cidade, muitas vezes, em grande parte, foi motivado por busca de emprego, de melhor renda, porque assim, no campo era muito difícil. Se vocês pesquisarem a história da família de vocês ou dos avós de vocês, vocês verão, dos avós ou bisavós, vocês verão que em algum momento alguns parentes de vocês moraram no campo. E muitos deles deixaram o campo e foram para as cidades em busca de melhores oportunidades. Aqui a gente vê, por exemplo, a Avenida Paulista, pode-se dizer que é a principal avenida, a mais conhecida da cidade de São Paulo, capital do estado de São Paulo. O texto ele vai dizer ali, que esse aumento, essa urbanização envolve um modo de vida próprio nas cidades, a instalação de infraestrutura e o surgimento de novas áreas urbanas. Ou seja, pessoal, com o aumento das cidades, é necessário o quê? Melhorar a infraestrutura da cidade. Porque não adianta só pessoas irem para as cidades, e não ter uma infraestrutura para comportar essa população. A cidade cresce, mas aí não tem escola suficiente para as pessoas, não tem alimento nos supermercados. A cidade cresceu, mas só tem um supermercado, e um supermercado não dá conta de uma população de 30 mil habitantes. Então, assim, com o aumento das cidades, e é necessário o aumento da infraestrutura. Tranquilo? Belezinha? Seguindo aqui, Agora eu trago um assunto que complementa o que nós estudamos anteriormente sobre a urbanização. A urbanização no Brasil é recente, porque eu estou falando aqui que a população urbana hoje no Brasil é superior, é maior que a população rural, mas a gente vai perceber o que? Olha só, aqui nós temos as faixas de ano, começa ali em 1940 e a informação que nós temos vai até 2015. Percebe o seguinte, esse verdinho aqui é a população rural, esse laranjado é a população urbana. Aqui a gente vê a porcentagem. Em 1940,
69% da população brasileira vivia no campo, era rural. E somente 31% da população era urbana. Então, nesse período aqui, a maior parte da população vivia no campo. Mas vocês percebem que com o passar dos anos, a população rural vai diminuindo e a população urbana vai aumentando. A população ali, ó, ela só muda, né? A gente pode ver o seguinte, ó, quando chega ali na década de 1970, se inverte, né? Onde até então, até 1960, década ali de 1960, a maior parte da população era rural. A partir de 1970, isso muda. A maior parte da população é urbana. A gente percebe que a população urbana só crescendo, só crescendo, só crescendo, só crescendo, e a população rural só diminuindo. Hoje, a gente pode dizer que esse é um dado mais atual, 2015 ali. Pode-se dizer que até 2015, somente 15% da população do Brasil morava na zona rural. Tranquilinho? Belezinha? Mas assim, a população foi para as cidades, saiu do campo, foi para a cidade. A cidade precisou se adaptar, né? Mas o que levou a população a ir para as cidades? Como eu até tinha dito anteriormente, né? Buscando melhores oportunidades. E a industrialização, olha só, a industrialização, de modo geral, pode ser definida como um processo em que a atividade industrial passa a comandar a economia de uma sociedade. O Brasil começou a se industrializar. Nós estudamos na videoaula passada, na aula anterior, sobre o processo de industrialização no Brasil. Então, o Brasil começou a se industrializar. Como o Brasil começou a se industrializar, precisava-se de pessoas para trabalhar nessas indústrias, o que chamou a atenção das pessoas que viviam no campo. Então, as pessoas deixaram o campo e foram para as cidades para trabalhar nas indústrias. O texto ele vai dizer aqui, com as pessoas indo para as cidades trabalhar nas indústrias, foi necessário também expandir o comércio das cidades, os transportes, as operações financeiras, que são os bancos, a produção de matérias-primas na agricultura para alimentar a população, também não só a agricultura, como a pecuária, até o extrativismo, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, precisava se oferecer uma estrutura para as pessoas dentro das cidades. Uma cidade lá com 1 milhão de habitantes e não ter transporte público para a população ir para o trabalho, ir para o lazer, aí não funciona muito bem, né? As indústrias chegaram nas cidades, a população saiu do campo, foi para as cidades precisou se reestruturar, né? Então a indústria auxiliou no processo de urbanização. Então, a população saindo do campo, indo para as cidades, o nome disso é processo de urbanização. Mais à frente, a gente vai ver que ainda na industrialização e urbanização, trouxe vários investimentos para as cidades. Quero ler o texto aqui com vocês. A industrialização acaba gerando a necessidade de ampliar a oferta de serviços e equipamentos urbanos. Professor, o que são esses equipamentos urbanos? É a praça, né? É o parque, são as escolas, né? São aqueles equipamentos urbanos que as pessoas precisam para o dia a dia. Aí, os equipamentos urbanos, tais como os estabelecimentos comerciais, o comércio é um equipamento urbano. Isso aqui é a Avenida 15 de Novembro, em Cuiabá. Os bancos é um equipamento urbano, as avenidas, os transportes e muitas outras estruturas necessárias, né? Foi necessário estruturar as cidades, porque com a chegada das indústrias aumentou a população, né? O texto ele vai continuar dizendo que a sua instalação, as instalações das indústrias provocam transformações e ao mesmo tempo atrai cada vez mais pessoas para o espaço urbano em busca de oportunidade de trabalho. Então, por exemplo, hoje nós moramos, né, eu moro em Cerejeiras, estado de Rondônia, e a pessoa chega aqui 3 indústrias,
Se estão lá na região industrial e no distrito industrial de Cerejeiras, vai precisar de um transporte para levar os trabalhadores para lá. Vai chegar mais pessoas para morar aqui em Cerejeiras para poder trabalhar nas indústrias. Muitas dessas pessoas vão sair do campo para trabalhar nas indústrias. Então, as indústrias, elas provocam uma transformação no espaço. Ok? E se as indústrias fazem as cidades se desenvolverem, é necessário que haja uma estrutura dentro das cidades, para que as pessoas consigam transitar, andar pelas cidades com segurança, consigam chegar no trabalho, na escola, consiga chegar no seu lazer. Então, é necessário que se construa uma rede urbana. Mas, professor, o que é essa rede urbana? O texto ele vai dizer que os grandes centros, as grandes cidades, também contam com a melhor infraestrutura urbana, além de sediarem grande parte dos órgãos públicos. Por esses motivos, algumas cidades exercem influência econômica, política ou cultural sobre as outras. E essa relação de atração e influência forma uma rede urbana. Então vamos supor, hoje nós moramos aqui em Cerejeiras. Só que muitas vezes quando nós precisamos de um atendimento médico, ou então precisamos ir ali na Receita Federal fazer algum ajuste fiscal, ou então a gente precisa, por exemplo, resolver algum assunto mais importante que a gente não encontra aqui na nossa cidade, a gente vai para onde? Para Vilhena, que é a maior cidade aqui próxima e a cidade onde concentra muitos órgãos públicos. A gente não encontra o serviço em Vilhena, a gente vai para Porto Velho, que é a capital do estado de Rondônia. Todo esse processo nós chamamos de rede urbana. É quando uma cidade ela concentra equipamentos públicos que atraem pessoas de outras cidades. Esse atrair das pessoas de outras cidades para usar esses equipamentos públicos de outra cidade, da cidade importante ali da região, nós chamamos de rede urbana. E essa rede urbana se articula basicamente por meio dos sistemas de transporte e comunicação. São através das rodovias, dos aeroportos, o uso ali de trens, o uso de ônibus, de avião, que fazem as pessoas se locomoverem, saírem das suas cidades, com pouca infraestrutura, com poucos equipamentos públicos, sentido às cidades ou a cidade com melhor infraestrutura, com maior equipamentos e órgãos públicos. Esse é um caso aqui, por exemplo, de São Paulo, essas duas imagens em GIF, muitos órgãos públicos de grande importância, hospitais de grande relevância, muitas pessoas saem de vários estados brasileiros e vão para São Paulo, utilizam a rede de transporte, ligando uma cidade a outra. Muitas pessoas saem de uma cidade e vão para outra. Então, todo esse processo nós chamamos de rede urbana. Tranquilinho? Seguindo aqui, com o passar dos anos, com a população saindo do campo e indo para as cidades aumentaram, ficaram muito grandes. À medida, então, aí surgiu o que nós chamamos de regiões metropolitanas. Mas, professor, o que são essas regiões metropolitanas? Quero falar inicialmente sobre a mancha urbana. Professor, o que é essa mancha urbana? O que tem a ver mancha urbana com regiões metropolitanas? Quero pedir para vocês acompanharem comigo a leitura do texto. O texto ele vai dizer que à medida que aumenta o número de habitantes em uma área urbana dos municípios, e uma área urbana dos municípios se expande, ocupando áreas localizadas no entorno das cidades, esse crescimento é denominado de expansão da mancha urbana. Aqui eu tenho uma imagem de São Paulo em 1984 e aqui eu tenho São Paulo em 2016. Vocês percebem isso aqui, todo esse cinza aqui, é São Paulo, é a cidade de São Paulo. Se vocês analisarem aqui, vocês percebem que aumentou, A cidade, essa aqui é uma imagem de satélite, e a gente percebe que a cidade de São Paulo de 1984 até 2016 ela aumentou muito. Quando a gente vê essa imagem de satélite aqui, nós a chamamos de
Mancha urbana. Mancha urbana é a expansão da cidade vista por uma imagem de satélite. Mas, professor, o que tem a ver mancha urbana com regiões metropolitanas? Quero que vocês analisem, por exemplo, aqui a região metropolitana de Curitiba, capital do Curitiba, região metropolitana de Curitiba, né, no estado do Paraná. Aqui nós temos, por exemplo, essa região aqui, ó, tudo isso aqui é Curitiba. Só que aqui já não é mais a cidade, essa aqui é tudo cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. Só que aqui, ó, já é a cidade de Colombo. E aqui é a cidade de Pinhais. E aqui é a cidade de Piraquara. Gente, uma região metropolitana, ela surge. Para surgir uma região metropolitana, uma cidade ela precisa se desenvolver, precisa crescer. Crescer ao ponto onde ela se encontra a outra, onde ela se conurba com a outra. Professor, o que é conurbação? Conurbação é quando uma cidade encontra a outra. Muitas vezes, você está aqui, de um lado da calçada é uma cidade, do outro lado da calçada é outra cidade, só precisa atravessar a rua. Então, uma conurbação pode ser através de uma rua, ou então um rio que divide uma cidade a outra. É quando a cidade se expande, cresce, né? Cresce muito, encontra outras cidades, formam várias cidades, se encontram, né? Surgem as regiões metropolitanas. Então, muitas vezes, duas cidades ali se juntam, ou três cidades se juntam, se encontram, três cidades próximas, formam-se regiões metropolitanas, regiões urbanas. Olha o que o texto vai dizer. Quando há uma expansão expressiva da mancha urbana, né? Olha só, a mancha urbana. Quando a mancha urbana se expande muito, ela vai encontrar outras cidades na expansão dela, né? De dois ou mais municípios pode ocorrer a conurbação, que é o encontro de uma cidade com a outra, né? Ou seja, a união física das áreas urbanas desses municípios. As regiões metropolitanas, né, formadas por municípios que, embora independentes administrativamente, pertencem a um conjunto sob influência, principalmente econômica, de um centro urbano principal. Então, vamos supor, vou dar um exemplo mais próximo aqui. Próximo do estado de Rondônia, tem uma região metropolitana chamada Região Metropolitana do Vale do Rio Cuiabá, que é formado por 4 municípios: Nossa Senhora do Livramento, Santo Antônio do Evergé, Várzea Grande e Cuiabá. Dessas 4 cidades, né, 2 cidades já se conurbaram, que é Cuiabá e Várzea Grande, que encontrou uma com a outra. Já Nossa Senhora do Livramento e Santo Antônio do Evergé são cidades bem próximas ali, né? Se brincar, daqui a alguns anos elas podem se conurbar com Cuiabá e Várzea Grande. Só que dessas 4 cidades, Cuiabá é a mais importante, principalmente economicamente. Então, a principal cidade ali é Cuiabá. Aqui nessa imagem que vocês estão vendo aqui, ó, da região metropolitana de Curitiba, Curitiba é a principal cidade, tanto economicamente como politicamente. As outras cidades aqui, elas têm a sua importância, mas a principal cidade é Curitiba. A que mais se destaca entre as cidades ali que se conurbaram, que se juntaram ou que estão próximas, né? A cidade que mais se destaca se torna ali a principal cidade da região metropolitana. Tranquilo, em caso de dúvidas, me procure que eu posso explicar de uma forma um pouco mais detalhada. Muitas vezes assim eu tento trazer um resumo aqui para a nossa aula não ficar tão extensa, não ficar tão cansativa, ok? Mas entre em contato comigo que eu vou tirando as dúvidas conforme elas vão surgindo. E aqui, por final, né, nós vamos ver algumas regiões metropolitanas. Ó. Região metropolitana aqui, ó, de Manaus, do Vale do Rio Cuiabá, de Goiânia, do Distrito Federal em seu entorno. Então aqui a gente vê, ó, várias regiões metropolitanas, né, espalhadas pelo Brasil.
que, por exemplo, ó, nós moramos em Rondônia, Porto Velho não tem região metropolitana, porque não existe cidade conurbada ali. A gente pode dizer ali que, pode-se dizer que é mais ou menos Candeias do Jamari esteja bem próximo, né? Quase conurbada com Porto Velho, mas ainda não chega a ser uma região metropolitana. Pessoal, agradeço por vocês terem ficado até aqui. Em caso de dúvidas, eu estou à disposição e até a próxima.